vamos liberar nessa noite tem como tema a palavra de Deus e o seu coração, né? Já tem algumas semanas, né? 3 ou mais semanas que nós estamos refletindo, né, sobre essa palavra, e ela veio no dia, né, onde se comemora o dia da Bíblia. O segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, né? Então ela veio justamente a nós nesse dia da Bíblia, né? E o primeiro texto está lá em Lucas capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 15. Lucas capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 15. Esse texto ele trata sobre a explicação da parábola do semeador, né? Jesus havia contado a parábola do semeador, e aí depois os discípulos pediram uma explicação, e aí ele dá a explicação sobre a parábola do semeador, né? Essa parábola está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e também de Lucas, né? Isso demonstra a grande importância, né, dessa parábola, né? E vamos ler a palavra do Senhor. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando a ouvem, não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Nessa parábola, até parece que Jesus está dando uma explicação a respeito do porquê tantas pessoas ouviam os seus ensinamentos, mas não seguiam adiante, mas não permaneciam, mas não perseveravam, mas não eram salvos. Muitos ouviam, mas não davam fruto. E até parece que ele está explicando o porquê de acontecer isso. E aí nessa parábola ele fala sobre 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas. Ele vai dizer que a palavra de Deus é a semente,
Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma semente semeada em todos os tipos de solos, em todos os corações. Deus semeia a sua palavra para todos. Ele não há discriminação. Deus não faz acepção de pessoas. Ele semeia a sua palavra, Ele envia a sua palavra para todas as pessoas. Por isso que lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra de Deus, ela tem como objetivo principal a nossa salvação, mas com a salvação vem também várias outras bênçãos para as nossas vidas, para nós experimentarmos. E tudo isso vem por meio da palavra de Deus. Nós vemos tanto lá no Gênesis, e aí nós vemos também no Novo Testamento, o testemunho de que todas as coisas que não existiam passaram a existir por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus gerou. Então, por exemplo, lá no Gênesis, o texto sagrado registra, diz que disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus gerou por meio da sua palavra. Palavra essa que Jesus aqui chama de uma semente. E essa semente, essa palavra, Deus tem liberado sobre as nossas vidas diariamente, para que o fruto planejado por Ele seja experimentado por nós. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus em ação. A palavra de Deus é a manifestação da vontade de Deus. E sabemos também que as Sagradas Escrituras nos revela que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus libera a sua palavra como uma semente. E quando essa semente encontra um coração fértil, uma terra fértil, então essa semente germina e produz o fruto planejado por Deus. Ou seja, essa pessoa, e através dessa pessoa, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é experimentada. Glória a Deus. O texto sagrado diz lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Porque o Filho é o Verbo vivo, o Filho é a palavra encarnada de Deus. Então, por meio do Filho, que é a palavra viva, Deus fez o universo. O fato é que nós vemos nessa parábola do semeador
que Deus fala a todos de forma indistinta, Ele não faz distinção, e todos ouvem. A questão é o que se faz com o que se ouve da parte de Deus. A questão é o que muitas pessoas estão fazendo com aquilo que elas têm ouvido da parte de Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 15: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O coração é o solo onde a palavra de Deus é semeada. Então a semente é a palavra de Deus e o coração é a terra, é o solo onde a palavra de Deus é semeada. Então a resposta à palavra que se ouve da parte de Deus vem do coração. Nessa parábola do semeador, Jesus, ele revela o que acontece com a palavra de Deus semeada nos diversos tipos de solos, ou seja, nos diversos tipos de corações. E aí no versículo 12, Jesus revela que há uma ação maligna, há uma ação do diabo contra a palavra de Deus. O texto diz: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então Jesus está revelando aqui a obra maligna, a obra do diabo de roubar a palavra que é semeada no coração de muitas pessoas. E assim como a palavra está pronta e ela é proclamada, também o maligno ele está de prontidão, e o texto sugere que ele vem imediatamente, assim que a palavra é semeada, assim que a palavra é liberada, ele vem imediatamente e tira aquela palavra, rouba aquela palavra, para que a pessoa não creia e não seja salva, para que o crente não creia, não permaneça e não seja abençoado. Ou seja, o diabo ele trabalha na mente das pessoas, assim que as pessoas ouvem. Precisamos entender que a nossa luta não é contra seres humanos. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra seres humanos. Há uma luta contra as forças espirituais do mal. Então, o diabo sabe muito bem do poder da palavra de Deus. Ele sabe muito mais do que nós mesmos sabemos. Ele conhece. O diabo crê no poder da palavra de Deus muito mais do que qualquer um de nós. A diferença é que ele crê, mas não obedece. E aí nós
Precisamos entender isso. Porque se eu creio na palavra de Deus e não obedeço a palavra de Deus, eu estou me tornando semelhante ao diabo. O texto sagrado, o apóstolo Tiago vai dizer que os demônios creem em Deus que até estremecem. A questão é que eles não obedecem. Nós precisamos entender que crer e obedecer andam de mãos dadas. A fé e a obediência na palavra de Deus devem andar de mãos dadas, para que o fruto planejado por Deus seja produzido em nós e através de nós seja experimentado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não devemos ignorar as artimanhas do diabo. Então, nesse texto, Jesus está revelando que assim que nós recebemos a palavra, seja num momento como esse, seja numa reunião de célula, ou em uma outra ocasião, em uma outra situação, assim que nós recebemos a palavra, logo vem o diabo para tirar de nós, para nos desviar daquela palavra enviada pelo Senhor. É tipo, por exemplo, a pessoa sai de uma reunião como essa, e aí recebeu a palavra, mas aí quando chega lá fora, aí logo vem um amigo, um colega, um conhecido, e aí faz um convite e desvia totalmente a pessoa daquele rumo que foi instruído pela palavra de Deus. O diabo ele age de várias formas. O diabo ele tirou a palavra que Deus semeou no coração de Eva. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículos 2 ao 5, dizendo assim: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí o texto diz que a partir daí, Eva começou a olhar para aquela árvore, se sentindo atraída por ela. Se o diabo não pode impedir de você ouvir a palavra de Deus, ele vai trabalhar para que essa palavra não permaneça no seu coração. E aí é o que Jesus quis dizer quando falou que o diabo tira a palavra. Vem o diabo e tira a palavra. Mas há um segundo solo que fala sobre aqueles que desistem na hora da provação. No versículo 13 diz assim: as que caíram sobre as pedras
são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Presta atenção, Deus não envia provações para os seus filhos, mas por outro lado, Deus se utiliza das provações para o processo de crescimento dos seus filhos. Deus não desperdiça nenhuma provação que acontece em nossas vidas. Deus não desperdiça as nossas dores, mas Ele as utiliza para o nosso crescimento. Nós precisamos entender isso. E aí em Tiago capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter um completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Esse texto, assim como todo texto bíblico, só pode ser entendido espiritualmente. Presta atenção, o texto está dizendo que nós devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Passando por provações e considerar isso como alegria. Como? E aí ele vai explicar que as provações são uma prova para a nossa fé. A nossa fé tem sido provada através das provações. E a boa notícia é que Deus quer que nós sejamos aprovados. E Ele também nos dá toda a base de apoio para que nós sejamos aprovados nas mais diversas provações pelas quais nós passamos. E o texto está dizendo também que o resultado da prova da nossa fé é a perseverança. Então, nós devemos encarar as provações, que são situações de dificuldades em nossas vidas, limitações impostas, adversidades. Nós devemos encarar tais provações como uma prova para a nossa fé. E a prova dessa fé, diz o texto sagrado, produz perseverança. Amados, tem algumas palavras que nós vemos sendo repetidas muitas vezes nas Sagradas Escrituras, e nós devemos considerar mais essas palavras. E uma dessas palavras é a perseverança. Quantos de nós conhece essa palavra, sabe do significado dessa palavra, tem buscado essa virtude chamada perseverança na sua própria experiência de vida? Quantos têm valorizado isso na sua vida? Nós que estamos em meio a uma geração do imediatismo,
Então, se algo difícil acontece, nós já ficamos ali, já queremos desistir, não queremos prosseguir, porque nós queremos que aconteça de forma imediata e ao mesmo tempo que seja fácil. E aí, como em meio às provações elas nos trazem desafios, porque as coisas não acontecem de forma imediata e não são fáceis. Por isso que se requer perseverança. Então, a palavra do Senhor está dizendo: olha, as provações vêm sobre a vida dos filhos de Deus para que eles aprendam a serem perseverantes. E diz mais, que essa perseverança, ela deve ter como uma ação, como motivação, a nossa maturidade e a nossa integridade. Ou seja, as provações são provas para a nossa fé, que produzem perseverança, para que nós cresçamos, para que não sejamos mais crianças. É por isso que os pais devem ter o discernimento necessário para deixar que as crianças passem por determinadas dificuldades para que eles cresçam. Por isso que a superproteção tão praticada nessa nossa geração tem estragado muito as crianças. Aleluia, glória a Deus. E aí, nós precisamos entender isso. Mas veja só, o texto vai adiante, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por que é que Tiago está falando sobre sabedoria nesse contexto? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês devem passar por diversas provações, e essas provações são um teste para a fé de vocês, para que vocês cresçam por meio da perseverança. Então, o que é que vocês precisam? O que é que nós precisamos em meio às provações? Em meio às provações, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria. O problema não é a provação. O problema é não ter sabedoria para enfrentar a provação. O problema é a falta de sabedoria. Então o texto sagrado está dizendo: olha, Deus permite que vocês passem por diversas provações. Ele não vai tirar vocês da provação, mas Ele vai dar a vocês que pedirem sabedoria para que vocês possam enfrentar as provações de modo que sejam vencedores diante das provações.
o pior não são as provações. O pior é não ter sabedoria diante das provações. Então Jesus vai dizer: olha, essas pessoas recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Recebe a palavra de Deus, palavra essa que possui o poder criativo de inclusive trazer à existência coisas que não existem, mas diante das provações, essas pessoas desistem. E aí nós lembramos da experiência do apóstolo Pedro. Certa vez, Pedro e os demais discípulos estavam num barco, já era noite, o vento soprava muito forte, o barco balançava muito, o mar, as águas agitadas, e aí Jesus resolveu vir até eles, ou ir até eles, caminhando sobre as águas, e eles viram Jesus de longe, mas não reconheceram, gritaram de medo, achando que era um fantasma ou algo semelhante, mas até que um deles reconheceu, disse: é o mestre. E aí o apóstolo Pedro disse: Senhor, se és tu que está aí, então mande que eu ande também sobre as águas. E aí Jesus disse a Pedro: venha. Então Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Porém, o texto diz que ele começou a olhar para os ventos, para as águas agitadas. Ele começou a temer e a afundar. Presta atenção, porque o pouco que Pedro andou, ele andou porque creu na palavra que Jesus liberou. Jesus disse: venha, e aí sobre aquela palavra Pedro andou sobre as águas. Só que ele creu durante um tempo, e aí ele afundou. Nós temos recebido diariamente palavra suficiente de Deus para nós permanecermos na fé diante de qualquer tipo de provação. Diariamente. E com o advento das redes sociais, diariamente é versículo bíblico para lá, versículo para cá, diariamente. Nunca a palavra de Deus foi tão semeada como nesses últimos dias. Nunca a palavra de Deus foi tão ouvida como nesses últimos dias. Mas a questão é o que se tem feito com o que se tem ouvido da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Então nós recebemos palavra de Deus suficiente para nós permanecermos mesmo diante de qualquer provação. Mas há um outro solo, que são os que são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres. Versículo 14: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito de preocupações, de riquezas e de prazeres desta vida. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, a palavra do Senhor diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse o seguinte: nós recebemos a palavra de Deus, mas quando nós nos deixamos levar pelas preocupações, as preocupações sufocam a palavra de Deus. Preste atenção. A palavra de Deus é semeada e essa semente, ela tem potencial suficiente para nos fazer experimentar uma vida plena, uma vida abundante. Mas quando nós nos deixamos levar pelas preocupações, as preocupações sufocam essa palavra, de modo que as preocupações, elas prevalecem no nosso coração e nos impede de crer e experimentar a vida abundante que Deus produz por meio da sua palavra. Então, definitivamente falando, nós
não devemos nos deixar levar pelas preocupações desta vida. Nós devemos andar sobre a palavra liberada por Deus para as nossas vidas. Uma outra coisa que ele disse que sufoca a palavra são as riquezas. As riquezas deste mundo sufocam a palavra. E aí por isso que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 ao 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nessa semana passada, faleceu um senhor de 82 anos de idade, morte natural. E ele já tinha sido eleito pela revista Forbes como o homem mais rico do Brasil. Uma fortuna acumulada em mais de 130 bilhões de reais. Mais de 130 bilhões de reais. E aí eu fico pensando, será que esse homem acumulou tesouro nos céus o suficiente para agora ele poder estar na presença de Deus? Eu não sei, não o conhecia. Mas o que nós vemos, na maioria dos casos, são pessoas acumulando tesouros. E olha, eu fui para um caso extremo de um bilionário, mas nós temos pessoas com bem menos condição financeira, que também o coração é um coração voltado para as riquezas, para as coisas materiais, para os bens desta terra. E aí Jesus disse que a semente, que é a palavra de Deus, é sufocada pelas riquezas deste mundo. É sufocada. E aí é onde muitos não permanecem na palavra. Pergunta-se onde estão, em que situação essas pessoas estão em relação à obra de Deus. Não estão, porque elas estão sendo sufocadas pelos bens desta terra. Então, a energia, o tempo é dedicado aos bens, é dedicado às riquezas, ao que se possui. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição,
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então as pessoas começam a cobiçar os bens materiais e aí também começam a se desviar da fé. Não tem tempo para uma hora como essa, no domingo estar num momento como esse. Que tempo? Se os bens sufocam, como Jesus disse, as riquezas sufocam. E aí o apóstolo Paulo diz lá a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A verdadeira vida não está em possuir riquezas. E aí, qual é a minha riqueza diante de uma maioria? A minha riqueza é o meu automóvel, porque eu tenho um automóvel e a maioria das pessoas não tem um automóvel. Então, essa é a minha riqueza. E aí a palavra do Senhor está dizendo para mim, que tem um automóvel, quando a maioria das pessoas não tem automóvel, está dizendo para mim: olha, você que é rico nesse presente mundo, não seja arrogante, porque você tem um automóvel e a maioria das pessoas não tem. Não ponha a sua esperança nesse bem material, mas em Deus. Ordene que pratique o bem, que use esse automóvel para fazer boas obras, seja generoso, esteja pronto para repartir. Dessa maneira você vai acumular um tesouro para si mesmo. Dessa maneira você vai alcançar a verdadeira vida. A verdadeira vida não é a vida que esse automóvel pode lhe dar. A verdadeira vida é a vida que eu posso te dar. E aí é assim com quem tem uma bicicleta e a maioria não tem. Assim com quem tem uma casa e a maioria não tem. Porque senão a gente vai pensar que esse texto está se referindo só ao bilionário que faleceu a semana passada. Não. Se você for em certos lugares agora lá na África, você vai entender que você é riquíssimo diante da situação de tais pessoas. Então essa palavra está se referindo a nós, sim. Riquezas que sufocam a palavra de Deus e impede. Preste atenção. Uma planta ela cresce
E aí ao redor dessa planta várias ervas daninhas também crescem. E aí se essas ervas daninhas, que Jesus chama de espinhos, essas ervas daninhas não forem arrancadas, elas vão sufocar essa planta, elas vão roubar a energia, e essa planta não vai produzir o fruto que deveria produzir. Jesus está se referindo às preocupações, às riquezas e aos prazeres desta vida. Qual é o problema com os prazeres desta vida? Problema é que são prazeres momentâneos que podem roubar bênçãos duradouras. Preste atenção. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, vocês são filhos obedientes. Então, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Ou seja, aqueles maus desejos, aqueles prazeres que você experimentava antes de Cristo, você não deve mais querer, você não deve mais buscar. Não se amolde a esses maus desejos. Não faça mais. Aleluia. Porque vocês faziam quando viviam na ignorância, mas agora vocês não vivem mais na ignorância. Agora vocês são filhos obedientes. E aí ainda 1 Pedro capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Preste atenção. Se você é alguém que quando estava lá seguindo os desejos maus, que quando estava lá você dava vazão aos prazeres deste mundo, se você quando estava lá no mundo, você mergulhou até o pescoço, agora em Cristo Jesus, você também deve mergulhar até o pescoço. Eu já vi muitos, aqui e acolá eu
Eu tenho alertado muitos em relação a isso. Aqui e acolá eu tenho alertado. Mas veja bem o que é que nós temos visto. A pessoa estava lá no mundão, e aí mergulhou na lama até o pescoço. Até o pescoço. Dinheiro, tempo, era suor, ali, investindo nos prazeres deste mundo. E agora, quando está em Cristo, graças a Deus, querem ficar na superficialidade. Não, se você mergulhou muito lá, você tem que mergulhar muito cá. Porque se você não mergulhar muito cá, você vai voltar para lá. Por quê? Porque você mergulhou muito lá. E aí, se você mergulhou muito lá, você precisa mergulhar muito cá. Vou dar só um exemplo. Só um exemplo. Quando você estava lá, você não fazia conta do dinheiro. Quanto é o pino de cocaína? Não fazia conta. Quanto é a pedra de crack? Não fazia conta. Quanto é a garrafa de uísque? Não fazia conta. Quanto é a noitada lá no cabaré? Não fazia conta. Não fazia. E agora que está em Cristo? E agora que está em Cristo? E os dízimos e as ofertas? Aí dá uma esmola, né? Quando eu era menino, eu estudei no colégio Santa Rita de Cássia. O prédio pertence à Igreja dos Capuchinhos. Aí aqui e acolá tinha alguma celebração, a turma era levada lá para assistir uma missa. Aí eu via lá uma caixinha com o nome Esmolas. O camarada gastava o que tinha e o que não tinha nos prazeres desta vida. Agora que está em Cristo, nem o dízimo quer dar. Se você mergulhou muito lá, você tem que mergulhar muito cá, porque senão você vai voltar para lá. Então você tem que participar de tudo. Tem 500 reuniões na igreja, tem que participar das 500. Tem evangelismo, tem batido de lata aqui e acolá, qualquer coisa da igreja, você tem que participar, você tem que mergulhar muito cá, porque você mergulhou muito lá. O último terreno que Jesus fala nessa parábola, está no versículo 15, diz: mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. E esse dar fruto, como nós falamos a princípio, significa manifestar a vontade de Deus. Porque a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a manifestação da vontade de Deus. Então, dar fruto é manifestar a vontade de Deus. Dar fruto significa manifestar também as virtudes de Jesus. Ser semelhante a Jesus.
E não é qualquer tipo de solo que satisfaz ao potencial da semente. Dar fruto significa mudança de pensamentos, mudança de atitude, mudança de vida. Porque é isso que a palavra promove, é isso que a palavra produz. Preste atenção, já estamos acabando. Diariamente, de todas as maneiras, de todos os lados, nós temos recebido a palavra de Deus, temos ouvido a palavra de Deus. E essa semente, que é a palavra de Deus, tem como objetivo produzir em nós fruto. E esse fruto significa mudança de vida. Então, todas as vezes que eu receber a palavra de Deus, eu devo mudar de vida. Eu devo mudar de atitudes. Eu devo mudar de pensamento. Todas as vezes. Se o meu coração for uma terra fértil, onde a semente é lançada e ela produz fruto. E para que o nosso coração seja essa terra fértil, nós devemos colocá-lo à disposição do Senhor. Lá em Provérbios, a palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. O coração é o único bem que Deus só possui se nós dermos para Ele. Ele é dono de todas as coisas, ainda que a maioria das pessoas não reconheçam. Ele é dono de todas as coisas. Esse bilionário faleceu e os bilhões ficaram. Os herdeiros também vão falecer e os bilhões vão continuar. E os demais vão falecer e vai continuar, porque pertence a Deus. Agora, o nosso coração só pertence a Deus se nós dermos para Ele. É por isso que muitas pessoas estão indo para o inferno. Por que tais pessoas estão indo para o inferno? Porque elas morreram e não deram seu coração para Deus. O coração é seu, é um direito seu de dar ou não dar para Deus. Mas o céu é dele, é um direito dele de deixar você entrar ou não no céu que é dele. Então, para nós sermos essa boa terra, nós devemos dar o nosso coração ao Senhor. Porque é o Senhor que troca o nosso coração de pedra, Ele falou lá através do profeta Ezequiel, em um coração de carne. É o Senhor que transforma o nosso coração e deixa o nosso coração apropriado para que a semente, que é a palavra dele, germine e produza fruto. Então é dessa maneira que o nosso coração deve se relacionar com a palavra de Deus. Então, ao final dessa mensagem,
na oração que nós devemos fazer, nós devemos render o nosso coração ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí, se o seu coração é um coração onde a semente, que é a palavra de Deus, não tem produzido fruto, você deve nesse momento render o seu coração para que o Espírito Santo transforme ele. Transforme ele em uma terra fértil. A palavra de Deus. Nesse segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, nós devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus é uma semente que faz produzir em nós e através de nós a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e nos faz viver uma vida em plenitude e nos faz experimentar uma vida abundante, porque, como já disse aqui no início, pela palavra de Deus, as coisas que não existiam passaram a existir, e é essa palavra que Deus tem liberado diariamente sobre as nossas vidas, para que nós possamos experimentar diariamente as grandezas de Deus. É uma semente poderosa que faz nascer e produzir em nós frutos maravilhosos. Fique em pé.